A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. E aconteceu, no 3º ano da Guerra do Deserto, que Paul Muad'Dib estivesse deitado sozinho na caverna dos pássaros, sob as cortinas Kizuá de uma alcova. E estava como morto, enredado na revelação da água da vida, e seu ser era transportado para além das fronteiras do tempo pelo veneno que concedia a vida. E assim cumpriu-se a profecia de que a Lisan al-Gaib poderia estar ao mesmo tempo viva e morta. Lendas reunidas de Arrakis, da princesa Irulan. Shani emergiu do fundo da bacia de Rabânia na escuridão que antecedia ao amanhecer, escutando o tóptero que a trouxera do sul partir zumbindo rumo a um esconderijo naquela imensidão. À sua volta, a escolta mantinha distância, dispersando-se por entre as pedras da colina em busca de perigos, e para dar à companheira e mãe do primogênito de Muad'Dib aquilo que ela havia pedido, um instante para caminhar sozinha. Por que ele me chamou? Ela se perguntou. Antes me mandou ficar no sul com o pequeno Leto e a Alia. Recolheu a barra do manto e saltou agilmente por cima de um matacão, e dali para a trilha ascendente que só aqueles que foram treinados para lidar com o deserto saberiam reconhecer no escuro. Os seixos escorregavam sob seus pés, e ela passava saltitando por eles, sem se deter para pensar na destreza que aquilo exigia. A subida foi estimulante e aplacou os temores que cresciam dentro dela por causa do mudo retraimento de sua escolta e do fato de que haviam mandado um precioso tóptero buscá-la. Alegrou-se por estar tão próximo o momento de reencontrar Paul Muad'Dib, seu Usul. O nome dele podia ser um grito de guerra em todo o planeta. Muad'Dib, Muad'Dib, Muad'Dib. Mas ela conhecia um homem diferente por um nome diferente. O pai de seu filho, o amante carinhoso. Um vulto enorme assomou nas pedras acima de Shani, fazendo sinal para que ela se apressasse. Ela apertou o passo. Os pássaros da alvorada já estavam piando e alçando voo. Uma luz fraca começava a se espalhar pelo horizonte oriental. O vulto lá em cima não era ninguém que pertencesse à sua escolta. Othen? Ela se perguntou, notando certa familiaridade nos modos e movimentos do homem. Foi até ele e reconheceu, à luz incipiente, o rosto largo e achatado do tenente dos Fedaykin, que trazia o gorro aberto e o filtro bucal meio frouxo, como às vezes se fazia durante breves passeios pelo deserto. Depressa! Ele sussurrou, seguindo à frente dela pela fenda secreta que levava à caverna oculta. Logo será dia! Ele disse baixinho ao abrir um veda-portas para deixá-la passar. Os Harkonnen estão desesperados e cometeram a imprudência de mandar patrulhar parte desta região. Não queremos correr o risco de sermos descobertos agora. Saíram na entrada do estreito corredor lateral que levava à caverna dos pássaros.
Os luciglobos se acenderam. Othen passou por Shane e disse: "Siga-me! Rápido!" Correram pela passagem, atravessaram mais uma porta-válvula, outra passagem e as cortinas que davam entrada ao que antes havia sido a alcova da Sayadina, quando a caverna era apenas um lugar de descanso onde passar o dia. Agora, tapetes e almofadas cobriam o chão. Tapeçarias com a figura do gavião vermelho escondiam as paredes de pedra. De um lado, uma mesa de campanha baixa estava abarrotada de papéis que exalavam o aroma característico de sua matéria-prima, a especiaria. A reverenda madre estava sentada ali, sozinha, bem de frente para a entrada. Ela ergueu os olhos e lançou aquele olhar introspectivo que fazia estremecer os não iniciados. Othen uniu as mãos e disse: "Trouxe-lhe Shane." Fez uma reverência e saiu, atravessando as cortinas. E Jessica pensou: como contar isso a Shane? "Como está meu neto?" perguntou Jessica. Então é para ser a saudação formal, pensou Shane, e seus receios retornaram. Onde está Muad'Dib? Por que ele não veio me receber? Tem saúde e é feliz, minha mãe, respondeu Shane. Deixei-o com Alia sob os cuidados de Hará. Minha mãe, Jessica pensou. Sim, ela tem o direito de me chamar assim na saudação formal. Ela me deu um neto. Ouvi dizer que o Sith Koanua mandou uma peça de tecido como presente, disse Jessica. É um tecido adorável, confirmou Shane. Alia mandou algum recado? Nenhum, mas o Sith anda mais tranquilo agora que as pessoas estão começando a aceitar o milagre que é a condição dela. Por que ela está me enrolando? Perguntou-se Shane. A urgência era tanta que mandaram um tóptero me buscar, e agora nos arrastamos com as formalidades. Temos de mandar cortar uma parte do tecido para fazer roupas para o pequeno Leto, disse Jessica. Como quiser, minha mãe. Aqueceu Shane. Baixou o olhar. Alguma notícia das batalhas? Manteve o rosto impassível, para que Jessica não percebesse que, na verdade, a pergunta dizia respeito a Pol Muad'Dib. Novas vitórias, disse Jessica. Rabban nos enviou ofertas cautelosas de trégua. Os mensageiros foram mandados de volta sem sua água. Rabban chegou a aliviar os encargos de algumas vilas nas pias. Mas é tarde demais. O povo sabe que ele faz isso porque tem medo de nós. Então as coisas estão correndo como previu Muad'Dib, falou Shane. Olhou para Jessica, tentando guardar seus temores para si. Mencionei o nome dele, mas ela não respondeu. Não se vê nenhuma emoção nessa rocha envernizada que ela chama de rosto, mas ela está rígida demais. Por que está tão quieta? O que aconteceu a meu Usul? Queria que estivéssemos no sul, disse Jessica. Os oásis estavam tão lindos quando partimos. Você não anseia pelo dia em que toda a terra irá se cobrir de flores, exatamente assim? A terra é linda, verdade, concordou Shane, mas encerra muita dor. A dor é o preço da vitória, disse Jessica. Será que ele está me preparando para a dor? Shane se perguntou. Disse. São tantas as mulheres sem homens. Ficaram enciumadas ao saber que haviam mandado me chamar aqui no norte. Eu mandei que a chamassem, informou Jessica. Shane sentiu seu coração bater com força. Queria tapar os ouvidos com as mãos, receosa do que poderiam escutar. Mesmo assim, ela manteve a voz firme. A mensagem era assinada por Muad'Dib. Eu assinei desse modo diante dos lugares-tenentes de meu filho, explicou Jessica. Foi um ardil da necessidade. E Jessica pensou. É valente a mulher do meu Pol. Ela se atém ao protocolo, mesmo estando quase dominada pelo medo. Sim, talvez ela seja justamente de quem precisamos agora. Apenas um levíssimo tom de resignação se insinuou na voz de Shane quando ela disse: Agora pode me dizer o que precisa ser dito. Você era necessária aqui para me ajudar a reanimar Pol.
disse Jessica, e pensou: pronto, falei da maneira correta. Reanimar. Assim ela saberá que Paul está vivo, mas corre perigo. Tudo numa palavra só. Shane precisou apenas de um momento para se acalmar. E então, o que é que posso fazer? Ela queria pular em cima de Jessica, sacudi-la e gritar: leve-me até ele! Mas esperou a resposta em silêncio. Desconfio, disse Jessica, que os Harkonnen tenham dado um jeito de infiltrar um agente entre nós para envenenar Paul. É a única explicação que parece adequada. Um veneno dos mais incomuns. Examinei-lhe o sangue com os métodos mais sofisticados e não detectei. Shane atirou-se para a frente e caiu de joelhos. Veneno! Ele está sofrendo? Está inconsciente, explicou Jessica. As funções vitais estão em níveis tão baixos que só podem ser detectadas com as técnicas mais refinadas. Estremeço só de pensar no que poderia ter acontecido se não tivesse sido eu a primeira a encontrá-lo. Para o olhar não treinado, ele parece morto. Tem outros motivos além da cortesia para ter me chamado, disse Shane. Eu a conheço, reverenda madre. O que acha que eu posso fazer que a senhora não tenha conseguido? Ela é corajosa, adorável e... tão perceptiva, pensou Jessica. Teria dado uma ótima Bene Gesserit. Shane, disse Jessica, pode achar isso difícil de acreditar, mas não sei exatamente por que mandei chamá-la. Foi instinto, uma intuição básica. O pensamento me ocorreu espontaneamente. Mande chamar Shane. Pela primeira vez, Shane viu a tristeza na expressão de Jessica, a dor desvelada que modificava seu olhar introspectivo. Fiz tudo o que sabia fazer, contou Jessica. E esse tudo vai tão além do que geralmente se entende por tudo que você teria dificuldade para imaginá-lo. Mesmo assim, fracassei. O velho companheiro, Halleck, perguntou Shane. É possível que seja um traidor? Não, Gurney, disse Jessica. As 3 palavras foram uma conversa inteira, e Shane viu a busca, os exames, as lembranças de antigos fracassos que faziam parte daquela negativa categórica. Shane oscilou para trás, voltando a apoiar-se sobre os pés. Levantou-se, alisou o manto manchado pelo deserto. Leve-me até ele, disse. Jessica se ergueu, virou-se e atravessou as cortinas da parede à esquerda. Shane a seguiu. Viu-se no que antes havia sido um depósito, com as paredes de pedra agora escondidas sob cortinas pesadas. Paul estava deitado sobre um coxim de campanha, encostado à parede mais distante. Acima dele, um único luciglobo iluminava-lhe o rosto. Um manto negro o cobria até o peito, deixando seus braços livres, esticados ao lado do corpo. Parecia estar despido sob o manto. A pele exposta parecia rígida, feita de cera. Não produzia nenhum movimento discernível. Shane reprimiu o desejo de se adiantar e atirar-se sobre ele. Em vez disso, descobriu que seus pensamentos voltavam-se para seu filho, Leto, e percebeu, naquele instante, que Jessica havia passado por aquilo um dia. Seu homem ameaçado pela morte e ela obrigada, em sua própria mente, a considerar o que se poderia fazer para salvar um filho jovem. Essa consciência formou um laço repentino com a mulher mais velha, e Shane estendeu a mão para segurar a de Jessica. A força com que a mãe de Paul retribuiu o gesto era dolorosa. Está vivo, disse Jessica. Asseguro-lhe que está vivo, mas o fio de sua vida é tão fino que facilmente deixaria de ser detectado. Alguns líderes já estão cochichando que é a mãe quem fala, e não a reverenda madre, que meu filho está de fato morto e que não quer entregar sua água à tribo. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Shane. Soltou a mão de Jessica e avançou o quarto adentro.
3 semanas, respondeu Jessica. Passei quase uma semana tentando reanimá-lo. Foram reuniões, discussões, investigações. Então mandei chamar você. Os Fedaykin me obedecem. Não fosse isso, não teria conseguido adiar a... Umedeceu os lábios com a língua, observando Shane se aproximar de Paul. Shane agora estava de pé ao lado dele, olhando de cima para a barba macia da juventude que lhe moldurava o rosto, traçando com os olhos a linha alta das sobrancelhas, o nariz pronunciado, as pálpebras cerradas. O semblante tão tranquilo na rigidez do repouso. Como ele vem se alimentando? Perguntou Shane. As necessidades de seu corpo são tão insignificantes que ele ainda não precisa de comida, disse Jessica. Quantas pessoas sabem o que aconteceu? Perguntou Shane. Somente os conselheiros mais chegados, alguns líderes, os Fedaykin e, claro, seja quem for que administrou o veneno. Nenhuma pista quanto ao envenenador? E não é por falta de investigação, disse Jessica. O que dizem os Fedaykin? Perguntou Shane. Acreditam que Paul esteja num transe sagrado, reunindo seus santos poderes antes das batalhas finais. É uma ideia que venho estimulando. Shane ajoelhou-se ao lado do coxim, inclinou-se bem perto do rosto de Paul. Sentiu imediatamente uma diferença no ar perto da face dele, mas era só a especiaria, a ubiquidade cujo odor impregnava toda a vida dos Fremen. Ainda assim... Vocês não são filhos da especiaria como nós, disse Shane. Chegou a investigar a possibilidade de que o corpo dele tenha se rebelado contra o excesso de especiaria na dieta? Todas as reações alérgicas foram negativas, disse Jessica. Ela fechou os olhos, tanto para apagar aquela cena, quanto por ter percebido, de repente, como estava cansada. Há quanto tempo estou sem dormir? Ela se perguntou. Há tempo demais. Ao se transformar a água da vida, falou Shane, faça isso dentro do corpo, com a percepção interior. Usou essa percepção para examinar o sangue dele? Sangue normal de Fremen, confirmou Jessica, completamente adaptado à dieta e à vida daqui. Shane sentou-se sobre os calcanhares, submergindo seus temores na contemplação ao estudar o rosto de Paul. Era um truque que tinha aprendido de tanto observar as reverendas madres. Era possível obrigar o tempo a se submeter à mente. Concentrava-se toda a atenção. Sem demora, Shane disse: Temos um criador aqui? Temos vários, respondeu Jessica com um quê de fadiga. Nunca passamos sem eles nos dias de hoje. Cada vitória exige uma bênção. Cada cerimônia antes de um ataque. Mas Paul Muad'Dib não participa dessas cerimônias, disse Shane. Jessica fez que sim, lembrando-se dos sentimentos ambivalentes do filho em relação à droga feita de especiaria e à percepção presciente que ela provocava. Como sabe disso? Perguntou Jessica. As pessoas falam. As pessoas falam demais. Jessica completou, com amargura. Traga-me a água do Criador em estado natural, disse Shane. Jessica se empertigou ao ouvir o tom autoritário na voz de Shane. Depois observou a concentração intensa da mulher mais jovem e disse: É para já. Ela saiu pelas cortinas e mandou chamar um hidromestre. Shane continuou sentada, fitando Paul. Se ele tiver tentado isso, ela pensou. E é o tipo de coisa que ele talvez tentasse. Jessica ajoelhou-se ao lado de Shane, segurando um modesto jarro de campanha. O cheiro forte do veneno fez arderem as narinas de Shane. Ela mergulhou um dedo no líquido e levou-o para bem perto do nariz de Paul. A pele do nariz sofreu um leve enrugamento. As narinas se dilataram lentamente. Jessica sufocou um grito. Shane, com o dedo molhado, tocou o lábio superior de Paul. Ele inspirou demorada
e entrecortadamente. O que significa isso? Quis saber Jessica. Calma, pediu Shane. Precisa converter uma pequena quantidade da água sagrada. Rápido. Sem questionar, pois havia reconhecido na voz de Shane o tom de alguém que sabia o que estava fazendo, Jessica levou o jarro à boca e sorveu um pequeno gole. Os olhos de Paul se abriram de repente. Ele fitou Shane. Ela não precisa transformar a água, disse. Sua voz saiu fraca, mas firme. Jessica, com um pouco do líquido sobre a língua, sentiu seu corpo se mobilizar para converter o veneno quase automaticamente. Na ligeira exaltação que a cerimônia sempre proporcionava, ela percebeu o brilho vital que Paul emanava, uma radiação que ficou registrada nos sentidos dela. Naquele instante, ela compreendeu. Você bebeu a água sagrada. Ela deixou escapar. Só uma gota, disse Paul. Tão pequena. Uma gota. Como é que pôde fazer uma coisa tão idiota? Ela indagou. Ele é seu filho, disse Shane. Jessica lançou-lhe um olhar feroz. Um sorriso raro, afetuoso e compreensivo roçou os lábios de Paul. Ouça a minha querida, ele falou. Escute o que ela diz, mãe. Ela sabe. Se outras pessoas são capazes de fazer uma coisa, ele tem de fazer essa coisa, explicou Shane. Com a gota em minha boca, quando senti seu contato e seu cheiro, quando entendi o que fazia comigo, entendi que era capaz de fazer a mesma coisa que você fez. Ele disse. Suas sensoras Bene Gesserit falam do Kwisatz Haderach, mas sequer imaginam os diversos lugares por onde andei. Nos poucos minutos em que eu... Não completou a frase, olhando para Shane com uma carranca confusa. Shane, como foi que chegou aqui? Você deveria estar... Por que está aqui? Ele tentou se apoiar nos cotovelos. Shane o empurrou delicadamente para trás. Por favor, meu Usul, ela pediu. Sinto-me tão fraco, ele disse. Seu olhar percorreu a sala. Há quanto tempo estou aqui? Você esteve 3 semanas num coma tão profundo que a centelha da vida parecia ter partido, contou Jessica. Mas foi... Eu tomei a água 1 segundo atrás e... 1 segundo para você. 3 semanas de medo para mim, disse Jessica. Foi só uma gota, mas eu a converti, disse Paul. Transformei a água da vida. E antes que Shane ou Jessica conseguissem detê-lo, ele enfiou a mão no jarro que haviam deixado no chão, ao lado dele, levou a mão ensopada à boca e engoliu o líquido contido na palma da mão em concha. Paul! Gritou Jessica. Ele segurou a mão da mãe, encarou-a com um sorriso descarnado e inundou-a com sua percepção. A conexão não era tão terna, recíproca e abrangente como havia sido com a Lia e a velha reverenda madre na caverna, mas era uma conexão. Os sentidos compartilhados da totalidade do ser. Isso a abalou e enfraqueceu, e ela se encolheu em sua mente, com medo dele. Em voz alta, ele disse: Vocês falam de um lugar onde não podem entrar? Esse lugar que as reverendas madres não conseguem confrontar? Mostre-o para mim. Ela sacudiu a cabeça, aterrorizada diante dessa ideia. Mostre-o! Ele mandou. Não! Mas não havia como fugir dele. Intimidada pela força terrível do filho, ela fechou os olhos e focalizou seu interior. A direção que é treva. A consciência de Paul a atravessou e contornou, entrando na escuridão. Ela vislumbrou vagamente o lugar antes de sua mente se apagar, fugindo do horror. Sem saber por quê, todo o seu ser tremia diante do que tinha visto. Uma região onde o vento soprava e as centelhas fulguravam, onde anéis de luz se expandiam e contraíam,
onde fileiras de formas brancas e túmidas passavam por cima, por baixo e em volta das luzes, impelidas pela treva e por um vento vindo do nada. No mesmo instante, ela abriu os olhos, viu que Paul a observava. Ele ainda segurava a mão dela, mas a conexão terrível havia desaparecido. Ela apaziguou seus tremores. Paul soltou a mão dela. Foi como se removessem uma muleta. Ela ficou de pé, sem muita firmeza, e cambaleou para trás. Teria caído se Shane não tivesse se levantado num salto para ampará-la. "Reverenda Madre!" exclamou Shane. "O que há de errado?" "Cansada", Jessica sussurrou. "Tão cansada." "Aqui", disse Shane. "Sente-se aqui." Ela ajudou Jessica a se sentar numa almofada encostada à parede. O contato daqueles braços jovens e fortes pareceu tão bom a Jessica. Ela se agarrou a Shane. "Ele realmente viu a água da vida?" Shane perguntou. Desvencilhou-se de Jessica. "Viu?" Jessica sussurrou. Sua mente ainda estava um turbilhão devido àquele contato. Era como pisar em terra firme depois de semanas em mar agitado. Sentiu a velha reverenda madre dentro de si, e todas as outras, despertas e intrigadas. O que foi isso? O que aconteceu? Onde ficava aquele lugar? Entremeada àquilo tudo estava a percepção de que seu filho era o Kwisatz Haderach, o homem capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Ele era o fato nascido do sonho das Bene Gesserit, e o fato não a deixava tranquila. "O que aconteceu?" quis saber Shane. Jessica chacoalhou a cabeça. Paul disse: "Há, em cada um de nós, uma força ancestral que tira e uma força ancestral que dá. Um homem não vê dificuldade em confrontar aquele lugar dentro de si mesmo, onde vive a força que tira. Mas, para ele, é quase impossível enxergar a força que dá sem se transformar em algo diferente de um homem. Para uma mulher, é a situação contrária." Jessica ergueu os olhos. Viu que Shane olhava para ela enquanto ouvia Paul. "Está me entendendo, mãe?" perguntou Paul. Ela só conseguiu assentir com a cabeça. "Essas coisas estão há tanto tempo dentro de nós", disse Paul, "que se arraigaram a cada célula de nossos corpos. Somos moldados por essas forças. Podemos dizer a nós mesmos: sim, entendo como algo assim pode existir. Mas, quando olhamos para dentro e confrontamos a força bruta de nossa própria vida, sem proteção, vemos o perigo que corremos. Vemos que isso poderia nos esmagar. O maior perigo para aquela que dá é a força que tira. O maior perigo para aquele que tira é a força que dá. É tão fácil ser esmagado, tanto pelo dar quanto pelo tirar." "E você, meu filho?" perguntou Jessica. "Você dá ou tira?" "Eu sou o fulcro", ele disse. "Não posso dar sem tirar, e não posso tirar sem..." Interrompeu o que ia dizendo e olhou para a parede à sua direita. Shane sentiu uma corrente de ar. Virou-se a tempo de ver as cortinas se fecharem. "Era Othen", disse Paul. "Ele estava escutando." Aceitando as palavras, Shane viu-se em contato com um pouco da presciência que assombrava Paul, e ficou sabendo de algo que ainda viria a ser como se já tivesse acontecido. Othen contaria o que tinha visto e ouvido. Os outros espalhariam a história, até que a terra se incendiasse. Paul Muad'Dib não é como os outros homens, eles diriam. Não resta dúvida. Ele é um homem, mas enxerga a água da vida, assim como fazem as reverendas madres. Ele é, de fato, Lisan al-Gaib. "Você viu o futuro, Paul", disse Jessica. "Quer nos contar o que viu?" "Não o futuro", ele disse.
Viu agora. Fez força para se sentar e, com um aceno da mão, afastou Shane, que fizera menção de ajudá-lo. O espaço acima de Arrakis está tomado pelas naves da guilda. Jessica estremeceu diante da certeza na voz dele. O próprio Imperador Padishah está aqui, disse Paul. Olhou para o teto de pedra de sua alcova. Com sua proclamadora da verdade favorita e 5 legiões de Sardaukar. Estão aqui o velho barão Vladimir Harkonnen, com Thufir Hawat a seu lado, e 7 naves abarrotadas com todos os soldados que ele conseguiu alistar. Todas as casas maiores estão com suas tropas de assalto lá em cima, esperando. Shane sacudiu a cabeça, incapaz de tirar os olhos de Paul. A estranheza dele, a monotonia da voz, a maneira como ele olhava através dela encheram-na de espanto. Jessica tentou engolir saliva, mas sua garganta estava seca. Disse: O que estão esperando? Paul olhou para a mãe. A permissão da guilda para pousar. A guilda abandonará em Arrakis todas as forças que aterrissarem sem permissão. A guilda está nos protegendo? Perguntou Jessica. Nos protegendo. A própria guilda provocou isso, espalhando histórias sobre o que fazemos aqui e reduzindo a tal ponto as tarifas do transporte de tropas que até mesmo as casas mais pobres estão lá em cima agora, esperando para nos saquear. Jessica notou a ausência de rancor na voz dele e ficou admirada. Não havia por que duvidar de suas palavras. Tinham aquela mesma veemência que ela notara no filho na noite em que ele havia revelado a senda futura que os levaria a viver entre os Fremen. Paul inspirou fundo e disse: Mãe, você tem de transformar um pouco da água para nós. Precisamos do catalisador. Shane, mande uma equipe de batedores lá para fora, para procurar uma massa pré-especiaria. Se semearmos um pouco da água da vida acima de uma massa pré-especiaria, sabem o que acontecerá? Jessica ponderou as palavras dele e, de repente, entendeu o que ele queria dizer. Paul! Exclamou com a voz entrecortada. A água da morte, ele disse. Seria uma reação em cadeia. Apontou o chão. Espalharia a morte entre os criadorzinhos, matando um vetor do ciclo de vida que abrange a especiaria e os criadores. Arrakis irá se tornar uma verdadeira desolação, sem a especiaria, sem os criadores. Shane levou a mão à boca, chocada, atônita e sem palavras diante da blasfêmia que saía dos lábios de Paul. Aquele que tem como destruir uma coisa é quem realmente a controla, disse Paul. Nós temos como destruir a especiaria. O que está segurando a guilda? Sussurrou Jessica. Estão à minha procura, respondeu Paul. Pense nisso. Os melhores navegadores da guilda, homens capazes de sondar o futuro e buscar o trajeto mais seguro para os paquetes mais velozes. Todos eles procurando por mim, e sem conseguirem me encontrar. Como tremem! Sabem que tenho o segredo deles aqui. Paul ergueu a mão em concha. Sem a especiaria, estão cegos. Shane encontrou sua voz. Você disse que vê o agora. Paul voltou a se deitar, vasculhando o presente estendido, cujos limites entravam pelo futuro e pelo passado, agarrando-se à percepção com dificuldade, pois a iluminação da especiaria começava a se apagar. Vá fazer o que mandei, ele disse. O futuro está ficando tão turvo para a guilda quanto para mim. As linhas de visão estão se estreitando. Tudo se concentra aqui, onde está a especiaria, onde nunca ousaram intervir antes, porque intervir seria perder o que precisavam ter,
mas agora estão desesperados. Todas as sendas levam às trevas. E chegou o dia em que Arrakis se viu no eixo do universo com a roda pronta para girar. Excerto de Despertar de Arrakis da Princesa Irulan. Olhe só para aquela coisa! Sussurrou Stilgar. Poe estava ao lado dele, dentro de uma fenda na rocha, no alto da muralha escudo, com um dos olhos fixo no coletor de um telescópio Fremen. A lente de óleo focalizava um cargueiro estelar que o amanhecer deixava a descoberto na bacia abaixo deles. A alta fachada oriental da nave cintilava à luz horizontal do sol, mas o lado sombreado ainda exibia portinholas amareladas pelos luciglobos noturnos. Para além da nave, a cidade de Arrakina jazia fria e reluzente à luz do sol setentrional. Poe sabia que não era o cargueiro que despertava a admiração de Stilgar, e sim a construção para a qual o cargueiro fazia as vezes de coluna central. Um único bivaque de metal, com vários andares, estendia-se no círculo de 1000 metros em volta da base do cargueiro. Uma tenda composta de folhas metálicas imbricadas. O alojamento temporário de 5 legiões de Sardaukar e de Sua Majestade Imperial, o imperador Padishah Shaddam IV. Desde sua posição, agachado à esquerda de Poe, Gurney Halleck disse: "Contém 9 níveis. Deve haver um bocado de Sardaukar lá dentro." 5 legiões, disse Poe. "Está clareando", sussurrou Stilgar. "Não gostamos, Muad'Dib, que você se exponha desta maneira. Vamos voltar para as pedras agora." "Estou perfeitamente seguro aqui", disse Poe. "Aquela nave está equipada com armas de projéteis", disse Gurney. "Eles acreditam que estamos protegidos por escudos", disse Poe. "Não desperdiçariam um disparo contra 3 pessoas não identificadas, mesmo se nos vissem." Poe moveu o telescópio para esquadrinhar o paredão mais distante da bacia, vendo os penhascos esburacados, os deslizamentos que identificavam as tumbas de tantos soldados de seu pai. E teve a sensação passageira de que era apropriado que os espectros daqueles homens, lá de cima, assistissem àquele momento. Os fortes e as cidadezinhas dos Harkonnen, nas terras resguardadas pela muralha escudo, encontravam-se em poder dos Fremen, ou então isolados da fonte, feito talos cortados de uma planta e deixados a murchar. Ao inimigo, restavam apenas aquela bacia e aquela cidade. "Pode ser que tentem uma surtida com os tópteros", disse Stilgar, "se nos virem." "Deixe que tentem", disse Poe. "Teremos tópteros para incendiar. E sabemos que vem chegando uma tempestade." Apontou o telescópio para o lado oposto do campo de pouso de Arrakina, para as fragatas Harkonnen enfileiradas ali, com um estandarte da companhia Shoan tremulando suavemente no mastro, fincado no chão logo abaixo delas. Poe imaginou o desespero que havia obrigado a guilda a permitir o pouso daqueles 2 grupos e manter todos os demais na reserva. A guilda era como o homem que sondava a areia com o dedo do pé, para medir a temperatura do solo antes de erguer uma tenda. "Há alguma novidade que possamos ver daqui?" perguntou Gurney. "É melhor procurarmos abrigo. A tempestade está chegando." Poe voltou sua atenção para o gigantesco bivaque. "Trouxeram até mesmo suas mulheres", disse. "E lacaios e criados. Ah, meu caro imperador, como é confiante." "Alguns homens estão subindo pelo caminho secreto", disse Stilgar. "Podem ser Othen e Korba retornando." "Certo, Stil", disse Poe. "Vamos voltar." Mas ele deu uma última olhada ao redor com o telescópio, estudando a planície, com suas naves altas, o bivaque de metal reluzente, a cidade silenciosa, as fragatas dos mercenários Harkonnen. Em seguida, deixou-se escorregar para trás, contornando uma escarpa rochosa.
Seu lugar junto ao telescópio foi tomado por um guarda Fedaykin. Poe foi dar numa depressão rasa na superfície da muralha escudo. O lugar tinha uns 30 metros de diâmetro e outros 3 de profundidade, uma característica natural da rocha que os Fremen tinham escondido sob uma cobertura translúcida de camuflagem. O equipamento de comunicação se concentrava em volta de um buraco no paredão à direita. Os guardas Fedaykin, distribuídos por toda a depressão, esperavam a ordem de Muad'Dib para atacar. 2 homens saíram do buraco junto ao equipamento de comunicação e falaram com os guardas posicionados ali. Poe olhou para Stilgar e acenou com a cabeça na direção dos 2 homens. Veja o que tem a relatar, Stil. Stilgar obedeceu. Poe se agachou, encostado à pedra, esticou os músculos e voltou a ficar de pé. Viu Stilgar mandar os 2 homens de volta pelo buraco escuro na rocha. Pensou na longa descida por aquele túnel estreito, escavado à mão, até a base da bacia. Stilgar foi até Poe. O que era tão importante que não podia mandar a mensagem por ciélago? Perguntou Poe. Estão poupando os animais para a batalha, disse Stilgar. Olhou de relance para o equipamento de comunicação, depois para Poe. Mesmo com feixes concentrados, é errado usar essas coisas, Muad'Dib. Podem encontrar você determinando a posição das emissões. Daqui a pouco estarão ocupados demais para me procurar, disse Poe. O que os homens informaram? Nossos Sardaukar de estimação foram soltos perto da velha ravina, no fundo da vertente, e estão a caminho para ver seu mestre. Os lança-foguetes e outras armas de projéteis estão em posição. As pessoas foram distribuídas como você mandou. Era só rotina. Poe olhou para o outro lado da concavidade rasa, estudando seus homens à luz filtrada que a cobertura camuflada deixava passar. Sentiu que o tempo se arrastava, como um inseto que atravessasse penosamente a rocha exposta. A pé? Nossos Sardaukar levarão um tempinho até conseguirem mandar um sinal para um transporte de tropas, disse Poe. Estão sendo vigiados? Estão sendo vigiados, disse Stilgar. Ao lado de Poe, Gurney Halleck limpou a garganta. Não é melhor irmos para um lugar seguro? Isso não existe, disse Poe. A previsão do tempo ainda é favorável? Vem aí a bisavó de todas as tempestades, disse Stilgar. Não está sentindo, Muad'Dib? O ar realmente parece propício, concordou Poe. Mas gosto da certeza do posteio meteorológico. A tempestade chegará aqui em menos de 1 hora, disse Stilgar. Acenou com a cabeça na direção da brecha que se abria para o bivaque do imperador e as fragatas Harkonnen. Eles também sabem disso. Não há um tóptero no céu. Todos recolhidos e amarrados no chão. Receberam a previsão do tempo de seus amigos no espaço. Alguma outra surtida exploratória? Perguntou Poe. Nada desde o pouso de ontem à noite, disse Stilgar. Sabem que estamos aqui. Acho que estão esperando para escolher a hora certa. Nós escolheremos a hora, disse Poe. Gurney olhou para cima e resmungou. Se eles permitirem. Aquela frota continuará no espaço, disse Poe. Gurney sacudiu a cabeça. Não tem escolha, disse Poe. Podemos destruir a especiaria. A guilda não se atreve a correr esse risco. As pessoas desesperadas são as mais perigosas, disse Gurney. E nós não estamos desesperados? Perguntou Stilgar. Gurney olhou feio para ele. Você não conviveu com o sonho dos Fremen, advertiu Poe. Stil está pensando em toda a água que gastamos com subornos, nos anos a mais que teremos de esperar para ver Arrakis florescer. Ele não... Ah! Fez Gurney, mal-humorado. Por que ele está tão tristonho? Perguntou Stilgar. Ele sempre fica tristonho antes de uma batalha, disse Poe. É a única forma de bom humor que Gurney se permite.
Um sorriso feroz e sem pressa se espalhou pelo rosto de Gurney, mostrando os dentes brancos por cima da gola de seu traje estilador. Muito me entristece pensar em todas aquelas pobres almas Harkonnen que despacharemos sem o sacramento da confissão, ele disse. Stilgar riu. Ele fala como um fedaikin. Gurney já nasceu comando suicida, disse Paul, e pensou. Sim, é melhor que ocupem suas mentes com conversa fiada antes de nos medirmos com essa força na planície. Olhou para a brecha no paredão de rocha e de volta para Gurney. Viu que o guerreiro trovador havia reassumido sua carranca mal-humorada. A preocupação mina a força, murmurou Paul. Você me disse isso uma vez, Gurney. Meu duque, disse Gurney, minha principal preocupação são as armas atômicas. Se usá-las para abrir um buraco na muralha escudo, aquelas pessoas lá em cima não irão usar armas atômicas contra nós, disse Paul. Não se atreveriam. E pela mesma razão que não podem correr o risco de destruirmos a fonte da especiaria. Mas a injunção contra... A injunção, vociferou Paul. É o medo, e não a injunção que impede as casas de lançarem armas atômicas umas contra as outras. A linguagem da Grande Convenção é bem clara. O uso de armas atômicas contra seres humanos será causa para a obliteração planetária. Vamos explodir a muralha escudo, não seres humanos. A diferença é muito sutil, disse Gurney. Os detalhistas lá em cima aceitarão qualquer argumento de bom grado, disse Paul. Não falemos mais nisso. Ele se virou, desejando se sentir realmente confiante. Sem demora, disse. E os citadinos? Já estão em posição? Sim, murmurou Stilgar. Paul olhou para ele. O que o preocupa? Nunca conheci um citadino no qual se pudesse confiar completamente, disse Stilgar. Eu já fui um citadino, disse Paul. Stilgar ficou rígido. Seu rosto corou com um afluxo de sangue. Muad'Dib sabe que eu não quis dizer. Sei o que você quis dizer, Stil. Mas a prova da fibra de um homem não é o que você pensa que ele irá fazer. É o que ele de fato fará. Esses citadinos têm sangue Fremen. Só não descobriram ainda como escapar da escravidão. Ensinaremos a eles. Stilgar assentiu e falou em tom de arrependimento. Hábitos de uma vida inteira, Muad'Dib. Na planície fúnebre, aprendemos a desprezar os homens das comunidades. Paul olhou para Gurney, viu que ele estudava Stilgar. Conte-nos, Gurney, por que o povo da cidade lá embaixo foi expulso de suas casas pelo Sardaukar? Um truque velho, meu duque. Imaginaram que nos sobrecarregariam com refugiados. Faz tanto tempo que as guerrilhas deixaram de ser eficazes que os poderosos esqueceram como combatê-las, disse Paul. Os Sardaukar nos deram a vantagem. Pegaram algumas mulheres da cidade para se divertirem. Decoraram seus estandartes de batalha com as cabeças dos homens que fizeram objeção. E encheram de um ódio febril pessoas que, não fosse isso, teriam considerado a batalha iminente não mais que uma grande inconveniência, e a possibilidade de trocar de dono. Os Sardaukar estão fazendo recrutamento por nós, Stilgar. O povo da cidade parece, de fato, ansioso, disse Stilgar. Seu ódio ainda é recente e puro, disse Paul. É por isso que vamos usá-los como tropa de choque. A mortandade entre eles será terrível, disse Gurney. Stilgar concordou com a cabeça. Estão a par das dificuldades, disse Paul. Sabem que cada Sardaukar que matarem será um a menos para nós. Vejam, cavalheiros, eles têm pelo que morrer. Descobriram que são um povo. Estão acordando. Uma exclamação abafada partiu do vigia junto ao telescópio. Paul foi até a fenda na rocha e perguntou: O que foi aí fora? Uma grande comoção, Muad'Dib, sussurrou o vigia. Naquela tenda de metal monstruosa.
Um carro de superfície chegou da platibanda oeste e foi como se um gavião invadisse um ninho de perdizes. Nossos prisioneiros Sardaukar chegaram, disse Paul. Agora tem escudos em volta de todo o campo de pouso, disse o vigia. Dá para ver o ar tremular até mesmo na periferia do pátio de armazenagem onde guardavam a especiaria. Agora eles sabem com quem estão lutando, disse Gurney. Que os animais Harkonnen tremam e chorem de medo ao saber que um Atreides ainda vive. Paul falou para o Fedaykin junto ao telescópio. Fique de olho no mastro em cima da nave do Imperador. Se minha bandeira for hasteada ali... Não será, disse Gurney. Paul viu a carranca confusa de Stilgar e disse: Se tiver reconhecido minha reivindicação, o Imperador mandará um sinal devolvendo a bandeira Atreides a Arrakis. Usaremos então o segundo plano e atacaremos apenas os Harkonnen. Os Sardaukar ficarão de fora e nos deixarão resolver a questão entre nós mesmos. Não tenho experiência com essas coisas estrangeiras, Stilgar disse. Ouvi falar delas, mas parece improvável que não é preciso experiência para saber o que eles irão fazer, disse Gurney. Estão hasteando uma nova bandeira na nave alta, disse o vigia. A bandeira é amarela, com um círculo preto e vermelho no centro. Como é sutil, disse Paul. A bandeira da Companhia Shoan. É a mesma bandeira das outras naves, disse o guarda Fedaykin. Não entendi, disse Stilgar. Ponha sutil nisso, disse Gurney. Se tivesse hasteado a bandeira Atreides, ele teria de arcar com as consequências de seu ato. Há muitos observadores por perto. Poderia ter sinalizado com a bandeira Harkonnen em seu mastro, e isso teria sido uma declaração inequívoca. Mas não. Ele hasteia o trapo da Shoan. Está dizendo às pessoas lá em cima. Gurney apontou o espaço. Onde está o lucro? Está dizendo que não dá a mínima se temos ou não um Atreides. Quanto tempo falta para a tempestade atingir a muralha escudo? Perguntou Paul. Stilgar se virou. Consultou um dos Fedaykin que estavam na concavidade. Sem demora, voltou e disse. Muito em breve, Muad'Dib. Mais cedo do que esperávamos. É a trisavó de todas as tempestades. Talvez até mais do que você desejava. É minha tempestade, disse Paul, vendo a admiração muda nos rostos dos Fedaykin que o ouviram. Mesmo se abalasse o mundo inteiro, não poderia ser mais do que eu desejava. Ela atingirá a muralha escudo em cheio? Ou tão perto disso que não fará diferença, disse Stilgar. Um mensageiro saiu do buraco que descia até a bacia e disse: As patrulhas dos Sardaukar e dos Harkonnen estão se retirando, Muad'Dib. Esperam que a tempestade jogue tanta areia dentro da bacia que a visibilidade ficará prejudicada, disse Stilgar. Acham que teremos o mesmo problema. Diga a nossos artilheiros para fazer pontaria antes de perdermos a visibilidade, disse Paul. Eles terão de arrancar o nariz de cada uma daquelas naves tão logo a tempestade tiver destruído os escudos. Ele foi até o paredão da concavidade, recolheu uma dobra da cobertura camuflada e olhou para o céu. Viam-se os rabos de cavalo de areia rodopiarem ao vento contra o céu escuro. Paul devolveu a cobertura a seu lugar e disse: Comece a mandar nossos homens lá para baixo, Stil. Você não vem com a gente? Perguntou Stilgar. Vou esperar um pouco aqui em cima com os Fedaykin, disse Paul. Stilgar deu de ombros, dirigindo o gesto de cumplicidade a Gurney. Foi até o buraco no paredão de rocha e desapareceu nas sombras. O detonador da muralha escudo eu o deixo em suas mãos, Gurney, disse Paul. Aceita? Aceito. Paul fez sinal para um tenente Fedaykin e disse: Othen, comece a tirar as patrulhas de controle da área da explosão. Precisam sair de lá antes de a tempestade chegar. O homem fez uma reverência e seguiu Stilgar. Gurney inclinou-se na direção da fenda
e falou com o homem ao telescópio. Fique atento ao paredão sul. Estará completamente sem defesas até nós o mandarmos pelos ares. Despache um ciélago com o sinal horário, ordenou Poe. Alguns carros terrestres estão seguindo na direção do paredão sul, disse o homem do telescópio. Alguns deles estão usando armas de projéteis, testando-as. Nossa gente está usando escudos corporais como você mandou. Os carros terrestres pararam. No silêncio repentino, Poe ouviu a música dos ventos endiabrados lá em cima, à frente da tempestade. A areia começou a escorrer para dentro da concavidade, através das brechas na cobertura, que acabou sendo arrancada por uma rajada de vento. Poe fez sinal para que seus fedaiquins se abrigassem. Foi até os homens junto ao equipamento de comunicação perto da boca do túnel. Gurney permaneceu ao lado dele. Poe se inclinou sobre os ombros dos sinaleiros. Um deles disse: É a tataravó de todas as tempestades, Muad'Dib. Poe olhou para o céu cada vez mais escuro e disse: Gurney, mande os observadores do paredão sul saírem de lá. Ele teve de repetir a ordem aos gritos, acima do barulho cada vez mais alto da tempestade. Gurney virou-se para obedecer. Poe prendeu o filtro facial e ajustou o gorro do traje estilador. Gurney voltou. Poe tocou-lhe o ombro e apontou para o detonador instalado na boca do túnel, depois dos sinaleiros. Gurney entrou no túnel, deteve-se ali, com uma das mãos no disparador e os olhos fixos em Poe. Não estamos recebendo mensagens, disse o sinaleiro ao lado de Poe. Muita estática. Poe assentiu. Manteve os olhos no mostrador do horário padrão, em frente ao sinaleiro. Em seguida, olhou para Gurney, ergueu uma das mãos, voltou a olhar para o mostrador. O cronômetro se arrastou em sua última volta. Agora! Poe gritou, abaixando a mão. Gurney pressionou o disparador. Um segundo inteiro pareceu passar antes de sentirem o chão sob seus pés ondular e tremer. Uma trovoada somou-se ao rugido da tempestade. O vigia fedaiquim do telescópio apareceu ao lado de Poe, com o instrumento enfiado debaixo de um braço. A muralha escudo foi rompida, Muad'Dib! Gritou. A tempestade está em cima deles, e nossos artilheiros já abriram fogo. Poe pensou na tempestade que varria toda a bacia, na carga de eletricidade estática do paredão de areia que destruiria todos os escudos no campo inimigo. A tempestade! Alguém berrou. Temos de nos abrigar, Muad'Dib! Poe voltou a si, sentindo as agulhadas da areia na face exposta. Não há mais volta, ele pensou. Passou um dos braços pelo ombro do sinaleiro e disse: Deixe o equipamento aí. Temos mais no túnel. Sentiu que era arrastado para longe, com os fedaiquim amontoados a seu redor para protegê-lo. Espremeram-se na boca do túnel, sentindo sua quietude relativa. Fizeram uma curva e entraram numa pequena câmara com luciglobos no alto, e depois dela, outra abertura de túnel. Outro sinaleiro estava sentado ali, junto a seu equipamento. Muita estática, disse o homem. Um redemoinho de areia tomou o ar. Lacrem este túnel! Poe gritou. Um silêncio opressivo e repentino foi a prova de que sua ordem tinha sido cumprida. O caminho para a bacia ainda está livre? Perguntou Poe. Um fedaiquim foi olhar, voltou e disse: A explosão provocou um pequeno desmoronamento, mas os engenheiros dizem que ainda está livre. Estão limpando tudo com raileses. Mande-os usar as mãos, vociferou Poe. Há escudos ativos lá embaixo. Estão tomando cuidado, Muad'Dib, disse o homem, mas virou-se para obedecer. Os sinaleiros lá de fora passaram por eles carregando seu equipamento. Eu mandei deixar o equipamento para trás, disse Poe. Os Fremen não gostam de abandonar equipamentos, Muad'Dib, ralhou um dos fedaiquim.
Os homens são mais importantes que o equipamento agora, disse Paul. Logo teremos mais equipamento do que poderemos usar, ou então não precisaremos mais de equipamento. Gurney Halleck apareceu ao lado dele e disse: Ouvi quando disseram que o caminho lá para baixo está livre. Aqui estamos muito perto da superfície, milord, se os Harkonnen tentarem retaliar na mesma moeda. Não estão em condições de retaliar, disse Paul. Estão descobrindo só agora que não têm escudos nem como deixar arraques. Mas o novo posto de comando está todo preparado, milord, disse Gurney. Eles ainda não precisam de mim no posto de comando, disse Paul. O plano seguirá em frente sem mim. Temos de esperar pelo... Estou recebendo uma mensagem, Muad'Dib, disse o sinaleiro junto ao equipamento de comunicação. O homem chacoalhou a cabeça. Pressionou o fone de um receptor contra a orelha. Muita estática! Começou a rabiscar num bloco à sua frente, balançando a cabeça, esperando, escrevendo, esperando. Paul foi até o sinaleiro e colocou-se ao lado dele. Os Fedaykin recuaram um pouco para lhe dar espaço. Ele olhou para o que o homem havia escrito e leu. Ataque em Sit'Tabr. Capturados. Alia. Lacuna. Famílias de... Lacuna. Mortos estão. Eles... Lacuna. Filho de Muad'Dib. O sinaleiro voltou a sacudir a cabeça. Paul ergueu os olhos e viu que Gurney o fitava. A mensagem está truncada, disse Gurney. A estática. Você não sabe se... Meu filho está morto, disse Paul, e soube ao dizê-lo que era verdade. Meu filho está morto, e Alia foi capturada. É refém. Sentiu-se vazio, uma casca sem emoções. Tudo o que ele tocava trazia a morte e o pesar, e era como uma doença capaz de se disseminar pelo universo. Sentiu a sabedoria dos velhos, um acervo de experiências de incontáveis vidas possíveis. Alguma coisa pareceu rir e esfregar as mãos dentro dele. E Paul pensou: como o universo conhece pouco a natureza da verdadeira crueldade. E Muad'Dib se apresentou diante deles e disse: apesar de darmos os prisioneiros como mortos, ela ainda vive, pois sua semente é minha semente e sua voz é minha voz. E ela enxerga as regiões mais longínquas da possibilidade. Sim, até o vale do incognoscível ela enxerga por minha causa. Excerto de Despertar de Arrakis, da Princesa Irulan. O barão Vladimir Harkonnen, de olhos baixos, estava na Câmara de Audiências Imperial, o Selamlik Oval no interior do bivaque do imperador Padishah. Com olhares velados, o barão havia estudado a sala de paredes metálicas e seus ocupantes, os Knackers, os pajens, os guardas, a tropa de Sardaukar da casa, em formação de uma parede a outra, todos em posição de descansar, sob as bandeiras de batalha capturadas, ensanguentadas e esfarrapadas que eram a única decoração da sala. Soaram vozes do lado direito da câmara que ecoavam vindas de uma passagem elevada. Abram caminho! Abram caminho para Sua Alteza Real! O imperador Padishah Shaddam IV saiu da passagem e entrou na câmara de audiências, seguido por seu séquito. Esperou de pé, até lhe trazerem o trono, ignorando o barão e, aparentemente, ignorando todas as pessoas na sala. O barão descobriu que não conseguia ignorar Sua Alteza Real e pôs-se a observar o imperador em busca de um sinal, qualquer pista do propósito daquela audiência. O imperador esperava com aprumo uma figura esguia e elegante, vestindo o uniforme cinzento do Sardaukar, com remates de ouro e prata. O rosto magro e os olhos frios lembravam ao barão o Duque Leto, morto havia tanto tempo. Era aquele mesmo ar de ave de rapina. Mas os cabelos do imperador eram ruivos e não negros, e boa parte da cabeleira ficava escondida sob um capacete ebâneo de Burseg.
com o timbre imperial sobre o penacho. Os pajens trouxeram o trono. Era uma cadeira maciça, esculpida num único bloco de quartzo de Hagal, uma translucidez verde-azulada com veios de fogo amarelo. Colocaram-na sobre o tablado e o imperador ali subiu e se sentou. Uma velha de aba preta, com a testa coberta pelo capuz, destacou-se do séquito do imperador e posicionou-se atrás do trono, repousando uma das mãos esqueléticas sobre o espaldar de quartzo. O rosto que se entrevia dentro do capuz era como a caricatura de uma bruxa. Olhos e faces encovadas, um nariz muito comprido, a pele manchada e as veias salientes. O barão controlou os tremores provocados pela aparição da mulher. A presença da reverenda madre Gaius Helen Morrian, a proclamadora da verdade do imperador, revelava a importância daquela audiência. O barão desviou o olhar e pôs-se a observar o séquito, à procura de uma pista. Eram 2 agentes da guilda, um alto e gordo, o outro baixo e gordo, ambos com olhos cinzentos e insossos. E cercada de lacaios estava uma das filhas do imperador, a princesa Irulan, uma mulher que, segundo diziam, vinha sendo treinada nos maiores segredos da doutrina Bene Gesserit, destinada a ser uma reverenda madre. Ela era alta e loira, tinha um rosto de beleza cinzelada e olhos verdes que pareciam enxergar além e através dele. Meu caro barão! O imperador havia se dignado a reparar que ele estava ali. A voz era um barítono de controle refinado. Conseguia dispensá-lo ao mesmo tempo que o cumprimentava. O barão fez uma profunda reverência, avançou até a posição designada a 10 passos do tablado. Vim como me pediu, vossa majestade. Pediu, casquinou a velha. Ora, reverenda madre, ralhou o barão, mas sorriu diante do embaraço do barão e disse: Primeiro, diga-me aonde foi que mandou seu assecla, Thufir Hawat. O barão olhou rapidamente para a esquerda e à direita. Passou uma descompostura em si próprio por não ter trazido seus guardas. Não que tivessem muita serventia contra o Sardaukar. Ainda assim... E então? Insistiu o imperador. Faz 5 dias que ele está fora, majestade. O barão deu uma olhadela nos agentes da guilda. Depois, voltou a se concentrar no imperador. Era para ele pousar numa base dos contrabandistas e tentar se infiltrar no acampamento do fanático Fremen, o tal Muad'Dib. Incrível! Exclamou o imperador. Uma das garras da bruxa bateu de leve no ombro do imperador. Ela se inclinou e sussurrou-lhe ao ouvido. O imperador fez que sim e falou. 5 dias, barão. Diga-me, por que não está preocupado com essa ausência? Mas eu estou preocupado, majestade. O imperador continuou a encará-lo, aguardando. A reverenda madre voltou a casquinar. O que estou querendo dizer, majestade? Explicou o barão. É que Hawat, de qualquer maneira, estará morto dentro de algumas horas. E explicou o veneno latente e a necessidade de um antídoto. Quanta esperteza, barão, disse o imperador. E onde estão seus sobrinhos, Raban e o jovem Feyd-Rautha? A tempestade está chegando, majestade. Eu os mandei inspecionar nosso perímetro para que os Fremen não ataquem encobertos pela areia. Perímetro, disse o imperador. A palavra saiu como se lhe azedasse a boca. A tempestade não terá lá grandes consequências dentro da bacia, e aquela escória Fremen não vai atacar enquanto eu estiver aqui com 5 legiões de Sardaukar. Certamente não, majestade, falou o barão. Mas não se pode censurar alguém pelo excesso de zelo. Disse o imperador. Censura? Então não devo falar do tempo que essa bobagem aqui em Arrakis me fez perder?
Nem dos lucros da Companhia Choan que descem pelo ralo que é este planeta? Nem das solenidades da corte e os assuntos de Estado que tive de adiar e até mesmo cancelar por causa desta estupidez? O barão baixou o olhar, assustado com a raiva do imperador. Sua posição delicada, sozinho e dependente da convenção e do dictum família das casas maiores, o deixava apreensivo. Será que ele tem a intenção de me matar? O barão se perguntou. Não poderia. Não com as outras casas maiores aguardando lá em cima, ansiosas pela menor desculpa para lucrar alguma coisa com este transtorno em Arrakis. Fez algum refém? Perguntou o imperador. É inútil, majestade, disse o barão. Esses Fremen malucos fazem uma cerimônia fúnebre para cada prisioneiro e agem como se o sujeito já estivesse morto. E daí? Fez o imperador. E o barão esperou, olhando de relance à esquerda e à direita, para as paredes de metal do Selam Lik, pensando na monstruosa tenda de Metaleque a seu redor. Aquilo representava uma riqueza tão ilimitada que espantava até mesmo o barão. Ele trouxe pajens, pensou o barão, e os lacaios inúteis da corte, suas mulheres e os acompanhantes, cabeleireiros, estilistas, tudo. Todos os parasitas periféricos da corte. Todos aqui, adulando, tramando em segredo, comendo da banda podre com o imperador, para vê-lo pôr um fim a este caso, para compor epigramas sobre as batalhas e idolatrar os feridos. Talvez você nunca tenha procurado o tipo certo de refém, disse o imperador. Ele sabe de alguma coisa, pensou o barão. O medo afundou feito uma pedra em seu estômago, tanto que ele mal conseguia suportar a ideia de comer. Contudo, a sensação lembrava a da fome, e ele pairou várias vezes em seus suspensores, prestes a pedir que lhe trouxessem comida. Mas não havia ninguém ali para atender seu pedido. Tem alguma ideia de quem poderia ser esse Muad'Dib? Perguntou o imperador. Com certeza, respondeu o barão. Um fanático Fremen, um aventureiro religioso. Aparece com regularidade às margens da civilização. Vossa Majestade sabe disso. O imperador olhou para sua proclamadora da verdade, depois virou-se para o barão, de senho franzido. E não sabe mais nada a respeito desse Muad'Dib? Um louco, disse o barão. Mas todos os Fremen são um tanto loucos. Um louco? Sua gente grita-lhe o nome ao se atirar nas batalhas. As mulheres jogam seus filhos pequenos contra nós e se lançam sobre nossas facas para abrir uma brecha e seus homens atacarem. Não tem a menor decência. Tão ruim assim? Murmurou o imperador, e o barão não deixou de notar o tom escarninho. Diga-me, meu caro barão. Investigou as regiões polares austrais de Arrakis? O barão ergueu os olhos e encarou o imperador, espantado com a mudança de assunto. Mas, bem, Vossa Majestade sabe que toda a região é inabitável, exposta ao vento e aos vermes. Nem sequer há especiaria naquelas latitudes. Não recebeu nenhum relatório dos cargueiros de especiaria informando que há manchas de vegetação por lá? Sempre recebemos esses informes. Alguns foram investigados tempos atrás. Algumas plantas foram avistadas. Muitos tópteros foram perdidos. Custos excessivos, Vossa Majestade. É um lugar onde o homem não consegue sobreviver muito tempo. Certo, disse o imperador. Estalou os dedos e uma porta se abriu à esquerda dele, atrás do trono. Pela porta entraram 2 Sardaukar, conduzindo uma menininha que parecia ter cerca de 4 anos de idade. Ela vestia uma aba preta, com o capuz jogado para trás, revelando as presilhas de um traje estilador que pendiam de sua garganta. Os olhos eram azuis, como os dos Fremen, num rosto redondo e delicado. Não parecia assustada, e havia em seu olhar
algo que deixou o barão apreensivo, sem que ele conseguisse explicar o motivo. Até mesmo a velha Bene Gesserit e proclamadora da verdade recuou ao ver a criança passar e fazer-lhe o sinal de proteção contra o mal. A bruxa velha, obviamente, ficou abalada com a presença da menina. O imperador limpou a garganta para falar, mas a menina falou primeiro, com uma vozinha fina e vestígios de ceceio palatino, mas mesmo assim, clara. Então aí está ele. Avançou até a beirada do tablado. Não parece grande coisa, não é? Um velho gordo e assustado, fraco demais para aguentar o peso de seu próprio corpo sem o auxílio de suspensores. Foi uma declaração tão inesperada na boca de uma criança que o barão olhou para ela, sem palavras, apesar da raiva. Será uma anãzinha? Ele se perguntou. Meu caro barão, disse o imperador, quero que conheça a irmã de Muad'Dib. O barão desviou sua atenção para o imperador. Não estou entendendo. Eu também peco por excesso de zelo às vezes, disse o imperador. Fui informado que suas inabitadas regiões polares austrais exibem indícios de atividade humana. Mas isso é impossível, protestou o barão. Os vermes! A areia fica desimpedida e parece que essas pessoas conseguem evitar os vermes, disse o imperador. A criança sentou-se no tablado, ao lado do trono, deixou os pés penderem sobre a beirada e começou a balançá-los. Era com tamanho ar de confiança que ela observava o ambiente. O barão olhou para os pés a balançar, a maneira como remexiam o manto negro, as sandálias que se entreviam sob o tecido. Infelizmente, disse o imperador, mandei apenas 5 transportes com uma força de ataque ligeira apanhar prisioneiros para interrogatório. Mal conseguimos sair com 3 prisioneiros e 1 transporte. Imagine, barão, que meus Sardaukar quase foram sobrepujados por uma força composta principalmente de mulheres, crianças e velhos. Esta menina aqui comandava um dos grupos de ataque. Está vendo, Vossa Majestade? Exclamou o barão. Está vendo como eles são? Deixei que me capturassem, disse a menina. Não queria enfrentar meu irmão e ter de lhe contar que seu filho foi morto. Somente um punhado de nossos homens escapou, disse o imperador. Escapou. Ouviu bem? Nós teríamos acabado com eles também, falou a menina. Não fossem as chamas. Meus Sardaukar usaram os jatos de atitude do transporte como lança-chamas, disse o imperador. Uma manobra desesperada. E a única coisa que lhes permitiu escapar com os 3 prisioneiros. Repare bem, meu caro barão. Sardaukar obrigados a bater em retirada de maneira desordenada, por causa de mulheres, crianças e velhos. Temos de atacar com força, chiou o barão. Temos de destruir até o último vestígio de silêncio, berrou o imperador. Deslizou para a beirada do trono. Pare de ofender minha inteligência. Você vem aqui com essa sua inocência idiota e... Majestade! Fez a velha proclamadora da verdade. Ele fez sinal para que ela se calasse. Você diz não saber nada sobre a atividade que descobrimos, nem sobre as qualidades marciais desse povo soberbo. O imperador quase se levantou do trono. Por quem me toma, barão? O barão deu 2 passos para trás, pensando. Foi Raban. Ele fez isso comigo. Raban. E essa falsa desavença com o Duque Leto? Fez o imperador, com aparente satisfação, voltando a afundar em seu trono. Que beleza de manobra! Majestade! Implorou o barão. O que está... Silêncio! A velha Bene Gesserit pousou uma das mãos no ombro do imperador, inclinou-se e sussurrou ao pé do ouvido dele.
A menina sentada no tablado parou de balançar os pés e disse: Assuste um pouco mais, Shadan. Eu não deveria me divertir com isso, mas descobri que é impossível reprimir esse prazer. Quieta, menina, disse o imperador. Ele se inclinou, pôs a mão sobre a cabeça da criança e olhou para o barão. Será possível, barão? Será que é tão simplório quanto minha proclamadora da verdade diz que é? Não reconhece esta menina? Filha de seu aliado, o Duque Leto? Meu pai nunca foi aliado dele, a criança falou. Meu pai está morto, e essa mula velha Harkonnen nunca me viu antes. O barão ficou reduzido a um olhar feroz e estupefato. Quando recuperou a voz, foi só para dizer entre dentes: Quem? Eu sou Alia, filha do Duque Leto e de Lady Jessica, e irmã do Duque Paul Muad'Dib, disse a menina. Ela tomou o impulso e desceu do tablado para o chão da câmara de audiências. Meu irmão prometeu colocar sua cabeça no alto do mastro que leva o estandarte de batalha dele, e acho que é o que fará. Silêncio, menina, ordenou o imperador, voltando a se recostar. Com o queixo numa das mãos, pôs-se a estudar o barão. Não recebo ordens do imperador, disse Alia. Ela se virou, olhou para a reverenda madre. Ela sabe. O imperador olhou para sua proclamadora da verdade. O que ela quer dizer? Essa menina é uma abominação, exclamou a velha. A mãe dela merece o maior castigo de toda a história, a morte, que não pode ser rápida para esta criança, nem para quem a gerou. A velha apontou um dedo para Alia. Saia da minha mente! T.P.? Murmurou o imperador. Voltou rapidamente a olhar para Alia. Em nome da grande mãe. Vossa Majestade não entende, disse a velha. Não é telepatia. Ela está em minha mente. É como as outras que me antecederam, que me deram suas lembranças. Ela se encontra em minha mente. Não pode estar lá, mas está. Que outras? Quis saber o imperador. Que absurdo é esse? A velha se impertigou e abaixou a mão que ainda trazia um dedo esticado. Falei demais, mas resta o fato de que essa criança, que não é uma criança, precisa ser destruída. Há tempos fomos avisadas a respeito de alguém como ela e o que fazer para evitar seu nascimento, mas fomos traídas por uma de nós. Você fala demais, velha, ralhou Alia. Não sabe como foi e mesmo assim continua tagarelando feito uma total idiota. Alia fechou os olhos, inspirou fundo e segurou o fôlego. A velha reverenda madre gemeu e cambaleou. Alia abriu os olhos. Foi assim que aconteceu, ela disse. Um acidente cósmico. E você teve seu papel. A reverenda madre estendeu as mãos, como se usasse as palmas para empurrar o ar na direção de Alia. O que está acontecendo aqui? Quis saber o imperador. Menina, você é mesmo capaz de projetar seus pensamentos na mente de outra pessoa? Não é nada disso, falou Alia. Se não nasci como vocês, não posso pensar como vocês. Mate-a! Murmurou a velha, agarrando-se ao espaldar do trono em busca de apoio. Mate-a! Os olhos idosos e encovados se fixaram em Alia. Silêncio! Ordenou o imperador e pôs-se a estudar Alia. Menina, você consegue se comunicar com seu irmão? Meu irmão sabe que estou aqui, disse Alia. Pode dizer a ele para se render em troca de sua vida? Alia sorriu com nítida inocência. Não vou fazer isso. O barão avançou com passos incertos e se deteve ao lado de Alia. Majestade, ele implorou, eu não sabia de nada. Se me interromper de novo, barão, disse o imperador, perderá o poder de interromper, para sempre.
manteve sua atenção concentrada em Alia, observando-a com os olhos semicerrados. Não vai fazer, hein? Consegue ler minha mente e ver o que farei com você se me desobedecer? Eu já disse que não leio mentes. Ela explicou. Mas não é preciso ser telepata para ler suas intenções. O imperador fechou a cara. Menina, sua causa está perdida. Só preciso convocar minhas forças e reduzir este planeta. Não é tão simples, disse Alia. Olhou para os 2 membros da guilda. Pergunte a eles. Não é inteligente contrariar meus desejos, falou o imperador. Você não deveria me negar nem as coisas mais insignificantes. Meu irmão está chegando, disse Alia. Até mesmo o imperador pode tremer diante de Muad'Dib, pois ele tem a força dos justos e o céu lhe sorri. O imperador saltou do trono. Esta brincadeira já foi longe demais. Vou pegar seu irmão e este planeta e pulverizá-los. Um estrondo abalou a sala. De repente, uma cascata de areia apareceu atrás do trono, onde o bivaque se acoplava à nave do imperador. O retesamento abrupto da pele sinalizou a ativação de um escudo de grande alcance. Eu avisei, disse Alia. Meu irmão está chegando. O imperador estava de pé, diante do trono, com a mão direita colada ao ouvido, escutando o relatório da situação cuspido pelo servo receptor. O barão deu 2 passos e colocou-se atrás de Alia. Os Sardaukar correram para suas posições junto às portas. Vamos nos retirar para o espaço e reagrupar, disse o imperador. Barão, minhas desculpas. Esses loucos estão atacando encobertos pela tempestade. Mostraremos a eles, então, a ira de um imperador. Apontou para Alia. Entreguem o corpo da menina à tempestade. Enquanto ele falava, Alia foi recuando, fingindo pavor. Que a tempestade fique com o que conseguir pegar! Ela gritou, e caiu nos braços do barão. Eu a peguei, majestade! Gritou o barão. Devo despachá-la agora! Ai! Ele a jogou no chão e segurou seu braço esquerdo. Sinto muito, avô, disse Alia. Acabou de conhecer o Gondiabar dos Atreides. Ela ficou de pé, abriu a mão e soltou uma agulha negra. O barão caiu de costas. Seus olhos se esbugalharam ao fitar o corte vermelho em sua palma esquerda. Você... Rolou de lado em seus suspensores, uma massa flácida de carne mantida a alguns centímetros do chão, com a cabeça pendente e a boca escancarada. Essa gente é insana! Resmungou o imperador. Rápido! Para a nave! Vamos expurgar este planeta de todos! Alguma coisa faiscou à sua esquerda. Um relâmpago globular saltou da parede, crepitou ao tocar o piso de metal. O cheiro de isolamento queimado se apoderou do Selam Lik. O escudo! Gritou um dos oficiais Sardaukar. O escudo externo caiu! Eles... Suas palavras se afogaram num rugido metálico quando o casco da nave, atrás do imperador, tremeu e balançou. Estouraram o nariz da nave! Alguém berrou. A sala foi tomada por pó. Encoberta pela poeira, Alia ficou de pé num salto e correu na direção da porta externa. O imperador girou nos calcanhares, acenou para que seu pessoal se dirigisse para uma porta de emergência que se abriu na lateral da nave, atrás do trono. Fez um rápido sinal com as mãos para um oficial do Sardaukar que, com um salto, atravessou a bruma de pó. Lutaremos aqui! Ordenou o imperador. Mais um estrondo abalou o bivaque. As portas duplas se abriram do outro lado da câmara, deixando entrar a areia soprada pelo vento e o som de gritos. Viu-se momentaneamente contra a luz um vulto pequeno e envolto num manto negro. Era Alia, que disparava em busca de uma faca para, como convinha a seu treinamento Fremen, matar os Harkonnen e Sardaukar feridos.
Os Sardaukar da casa avançaram pelo nevoeiro amarelo esverdeado na direção da abertura, de armas prontas, formando ali um arco para proteger a retirada do imperador. "Salve-se, Sire!" gritou um oficial Sardaukar. "Entre na nave!" Mas o imperador agora estava sozinho em seu tablado e apontava para as portas. Uma seção de 40 metros do bivac tinha sido arrancada com a explosão, e as portas do Selamlik agora se abriam para a areia ao vento. Uma nuvem baixa de pó pairava sobre o mundo lá fora, soprada desde rincões distantes em tons pastéis. A nuvem lançava raios crepitantes de estática e viam-se, através do nevoeiro, as faíscas dos escudos que a carga elétrica da tempestade ia colocando em curto-circuito. A planície pululava com vultos em combate. Sardaukar e homens trajando mantos que saltavam e rodopiavam como se saíssem da tempestade. Tudo isso era uma moldura para aquilo que a mão do imperador apontava. Do nevoeiro de areia surgiu uma massa disciplinada de formas fugazes. Imensos aros ascendentes e seus raios de cristal que se transformaram nas bocas escancaradas de vermes da areia. Uma muralha maciça daquelas criaturas, cada qual com tropas Fremen no dorso, partindo para o ataque. Chegavam formando uma cunha sibilante, com seus mantos a tremular ao vento, atravessando a escaramuça na planície. Na direção do bivac imperial vinham eles, e os Sardaukar da casa ficaram perplexos, pela primeira vez em sua história, com uma investida que suas mentes achavam difícil aceitar. Mas os vultos que saltavam do dorso dos vermes eram homens, e as armas brancas que cintilavam naquela luz amarela e agourenta eram algo que os Sardaukar tinham sido treinados para enfrentar. Atiraram-se ao combate, e foi homem contra homem na planície de Arrakina, enquanto um seleto guarda-costas Sardaukar empurrava o imperador de volta à nave, lacrava a porta depois de vê-lo entrar e preparava-se para morrer ali mesmo, como parte do escudo de seu soberano. No choque do relativo silêncio dentro da nave, o imperador olhou para os rostos espantados de seu séquito, vendo a filha mais velha corada pelo esforço, a idosa proclamadora da verdade feita uma sombra negra, com a cara enterrada no capuz, e encontrando, por fim, os rostos que ele procurava, os 2 membros da guilda. Vestiam a cor cinzenta da guilda, sem adornos, e aquilo parecia adequado à calma que mantinham, apesar das grandes emoções que os cercavam. O mais alto dos 2, porém, tapava o olho esquerdo com uma das mãos. Enquanto o imperador o observava, alguém esbarrou em seu braço, deslocando-lhe a mão e revelando o olho escondido. O homem havia perdido uma das lentes de contato de seu disfarce, e o olho exibia um azul total e tão escuro que quase chegava a ser negro. O menorzinho dos 2 usou os cotovelos para abrir caminho e chegar um passo mais perto do imperador. Disse: "Não temos como saber o que acontecerá." E o companheiro mais alto, com a mão já de volta ao olho, acrescentou com frieza: "Mas o tal Muad'Dib também não tem." As palavras tiraram o imperador de seu estupor. Fez um esforço visível para se controlar e não dar voz a seu desprezo, pois não era necessário o foco exclusivo de um navegador da guilda na linha de maior probabilidade para prever qual seria o futuro imediato lá fora, na planície. Imaginou se aqueles 2 não estariam tão dependentes de sua habilidade que tinham esquecido como usar os olhos e a razão. "Reverenda Madre", ele disse, "temos de traçar um plano." Ela afastou o capuz do rosto e o fitou, sem piscar. O olhar que os 2 trocaram foi de total entendimento. Restava-lhes uma só arma, e os 2 sabiam qual era: traição. "Mande chamar o conde Fenrin nos aposentos dele", disse a reverenda madre. O imperador Padishah concordou com a cabeça e fez sinal para que um de seus assistentes cumprisse a ordem.